Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de biologia, continuar aqui com citologia. Falar agora sobre transportes através da membrana, a permeabilidade celular. Entenda o seguinte, pessoal: a membrana plasmática, ela vai ser dita que ela tem uma permeabilidade seletiva. Como assim? Ela deixa passar algumas substâncias e bloqueia outras. Isso de diversas formas. Aí nós temos dois tipos de processo, pessoal, de transporte. Como assim de transporte? Ela vai transportar substâncias de um lado para outro. Como assim de um lado para outro? De fora para dentro ou de dentro para fora da célula. A membrana plasmática vai controlar isso. Aí esse controle é chamado de permeabilidade seletiva. Existem duas formas: transporte ativo, transporte passivo. Dentro do transporte passivo, o que é que significa? É aquele que não vai gastar energia. Vocês observam aí, não vai gastar ATP. Já do transporte ativo, é aquele que vai gastar ATP. Aí desculpa. Esse transporte passivo, ele vai se dar de algumas formas. Por difusão, e essa difusão, ela pode ser simples ou facilitada. O que é o processo de difusão, pessoal? É a passagem de soluto de uma região que tem uma alta concentração de soluto para uma região que tem uma baixa concentração de soluto. Qual soluto? Depende muito de soluto. Pode ser qualquer um soluto. Pode ser sal, pode ser açúcar, pode ser algum íon. Então vai depender um pouquinho do soluto. A gente vai chamar de soluto aqui. Então, difusão, a passagem de um soluto, de onde tem muito soluto, como vocês observam aqui no exemplo. Olha aqui, ó, tem muito soluto nessa região e o soluto vai passar para essa outra região, para onde tem pouco. Como é que eles vão passar? Aí onde entra a parte de difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples, ela não vai ter a ajuda de proteínas, com exceção de algumas proteínas canal, por exemplo. Eles têm um canal aberto aqui, eles vão lá e acham aquele canal e passam. Mas eles também passam muito através da membrana, pessoal. Alguns gases, alguns íons conseguem atravessar a membrana lipídica aqui. Isso é chamado de difusão simples. A difusão facilitada, ela se dá com a ajuda de proteínas. Mas preste atenção, pessoal. Essas proteínas aqui, elas pegam uma substância aqui, se ligam a uma substância específica, jogam ela de um lado para o outro. Aqui a gente está mostrando como se fosse para fora da célula ou para dentro da célula, tanto faz. Mas não, de jeito nenhum, vai ocorrer o gasto de ATP. Lembrem, difusão facilitada. Por mais que a proteína ela esteja fazendo isso, ela não gasta energia. Não há necessidade de chegar um ATP aqui para ela realizar esse processo. Beleza, pessoal? Difusão simples e facilitada é somente isso. Difusão simples, passagem de um soluto de um lado para o outro, sem a ajuda de proteínas. Pode até passar por dentro de uma proteína canal aqui, mas a proteína ela em si, ela não precisa nem tocar nela não. Já a difusão facilitada é porque tem alguém facilitando aquele processo. E esse alguém é uma proteína. Não há gasto de energia em nenhuma das duas. Aí, de novo, conceito de difusão. Passagem de soluto de uma alta concentração, de onde tem mais, para uma baixa concentração, para onde tem menos. E agora a gente vai ver a osmose. O que é osmose, pessoal? Osmose é a passagem de água de onde tem uma menor concentração para onde tem uma maior concentração. Não, desculpa. De onde tem uma maior concentração para onde tem uma menor concentração de água. Ou de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Osmose, passagem de água. Diferencie difusão de osmose. Osmose é quando a gente está falando de água. Só que como é que essa água vai passar? Essa água vai passar de onde tem pouco soluto para onde tem muito soluto. Imagine esse becker aqui, ó, e tem essa linha aqui, separando. Mas essa linha ela é permeável, então permeabilidade seletiva. Aí digamos que eu coloquei sal, só que pouco sal desse lado e muito sal desse lado. O que é que acontece, pessoal? Acontece que a água ela vai passar para cá. Imagine que o sal seja essas bolinhas e a água seja essa substância meio rosada aí. Então a água ela vai passar para onde tem muito soluto. A água ela sempre vai acompanhar o que tem muito soluto. Isso é o que acontece quando vocês que estão se condenando ao inferno por matarem lesmas, por jogar sal no sapo, por jogar sal na lesma. Porque vocês são maus. A gente é mau. E ele. Desculpa, ele é mau. E a gente é mau também. Enfim, parada de besteira. Quando você joga sal numa lesma, pessoal, imagina uma lesma aqui, bonitinha. Não tão bonitinha, mas é uma lesma. Aí você joga sal. O que é que tem na lesma? Água. Muita água. Aí o que foi que você jogou aqui? Sal. Tem mais sal dentro da lesma ou fora da lesma? Você está vendo que tem muito sal aqui fora da lesma. O que é que acontece?
a água que está dentro da lesma, ela vai sair. Por quê? Ela vai passar de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Isso é osmose. Aí dentro da osmose, pessoal, esses conceitos aqui de solução isotônica, hipotônica e hipertônica são bem importantes. Por quê? Entendo o que é uma solução. Solução é quando eu tenho um soluto dissolvido em um solvente. A gente vai falar de água aqui. Eu falo de água aqui, pessoal, mas não é necessariamente água não. É solvente, tá? Mas porque a água é o solvente universal dentro dos seres vivos, dentro das células, enfim. Aí, solução isotônica, pessoal, é quando eu tenho uma solução ali que tem uma quantidade de soluto igual ao interior da célula. Imaginem essa solução aqui, ó. Imagine que esse quadradinho azul aqui é uma solução. Aí ela vai ser chamada de isotônica se a quantidade de soluto que tiver aqui for igual à quantidade de soluto que tiver no interior da célula. Eu estou com uma caneta vermelha, deixa eu mudar a cor aqui, que eu vou ficar riscando a tela. E a imagem ela é vermelha. Então, aqui, acho que dá para vocês verem. Então, a quantidade de soluto que tem no interior da célula é exatamente igual, ou mais ou menos igual, à quantidade de soluto que tem fora. Então, não tem problema nenhum. Solução hipotônica tem a quantidade de soluto inferior ao que tem na célula. Então, a quantidade de soluto que tem na solução hipotônica, agora deu ruim, porque o amarelo pega o azul. Aí o azul eu vou riscar. Pegar o preto aqui. Desculpa atrás. Olha aqui, a quantidade de soluto que tem aqui é menor do que a quantidade de soluto que tem aqui na célula. O que é que acontece, pessoal? Se eu pego uma célula e coloco ela numa solução hipotônica, a água que tem aqui fora da célula vai entrar. Por quê? Ela vai entrar por qual processo? Por osmose. Por quê? Qual o conceito de osmose? De onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Não tem menos soluto aqui fora do que dentro. Então a água entra para dentro da célula. É um pleonasmo, sim, mas ela entra para dentro da célula. O que é que acontece com a célula, pessoal? Se for uma célula animal, ela vai provavelmente estourar. Porque vai entrar água demais e a membrana plasmática não vai resistir. Já se for uma célula vegetal, eu vou falar de parede celular. Quando eu falar de parede celular aqui, aí vocês vão ver que a parede celular ela é bem resistente e a célula vegetal ela vai inchar bastante, mas ela não chega a estourar, porque entra água para o interior, mas ela incha, mas não estoura. Mas se a solução for hipertônica, que é o contrário de hipotônica, a quantidade de soluto que tem aqui fora é bem maior do que a quantidade de soluto que tem no interior da célula. O que acontece com a água que tem no interior da célula? Vai para onde tem mais soluto. Então, numa solução hipertônica, a água sai da célula e vai para onde tem mais soluto. E o que é que acontece com a célula? A célula ela vai murchar. A célula vai perder água. Porque que quando você come uma comida muito salgada, você sente muita sede. Porque o sal é soluto, vai absorver a água que está no interior das células e você vai sentir a necessidade de repor aquela água. O que é que vai acontecer com a célula da planta? Se ela tiver numa solução hipertônica, a água que está no interior sai e a célula ali, ó, você vê que ela dá uma murchada. Só que ela não desprende da parede celular. A membrana plasmática ainda fica presa aqui na parede celular, nesses pontinhos, que lá na frente eu posso falar desses pontinhos aqui. Mas ela murcha, mas ela não vai ficar tão murcha igual uma célula animal. Tranquilo, pessoal? Aí agora nós vamos para a última parte de transporte através da membrana, que é o transporte ativo. Esse transporte ativo aqui agora, ele gasta energia. Ele gasta ATP. E o exemplo clássico que pode aparecer em qualquer vestibular para vocês de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Serve para controlar, quando a gente estudou os íons lá em bioquímica, vocês viram que o sódio e o potássio controla os impulsos nervosos, a despolarização da célula e tudo. O que é que acontece, pessoal? No interior da célula tem muito potássio. Então, tem muito potássio aqui no interior da célula, o íon potássio. Fora da célula, tem muito sódio. Fora da célula, tem muito sódio. O que é que acontece, pessoal? Uma proteína aqui, chamada de bomba de sódio e potássio,
ela vai pegar. E outra coisa, eu não falei de transporte passivo, mas o transporte passivo aqui é a favor do gradiente de concentração. Como eu disse, é de onde tem mais para onde tem menos. No transporte ativo, é contra o gradiente de concentração. Como assim contra? Ela vai empurrar aquela substância de onde tem menos para onde tem mais. Vocês observam aqui, ó, a bomba, o sódio, tem muito sódio ali fora. O que é que ela faz? Ela pega o sódio que tem aqui dentro e vai empurrar para fora. Se fosse por difusão, na verdade está acontecendo difusão aqui. Por difusão, o sódio está entrando, mas a gente não vai prestar atenção nessa difusão não, tá? A gente vai prestar atenção nessa proteína aqui, porque esse é um transporte também que acontece. Enquanto está acontecendo a difusão do sódio, está acontecendo o transporte ativo. Esse transporte ativo pega o sódio que tem aqui dentro e joga lá para fora, contra o gradiente de concentração, de onde tem menos para onde tem mais. E o potássio, que tem muito potássio lá fora, tá pegando tem muito potássio aqui dentro. Tá pegando o potássio que tem lá fora e tá empurrando aqui para dentro da célula. Isso ao mesmo tempo. Vocês observam, por que eu digo ao mesmo tempo? Vocês observam que ela pega 3 íons sódio, aí se conecta aqui com ela, aí ela vai e faz essa volta aqui. Ela meio que se dobra e joga o sódio lá para fora. Na hora que ela tá aberta lá para fora, ela pega o potássio que tá lá fora, se encaixa direitinho aqui nela, aí ela vem, se abre aqui e joga o potássio aqui para dentro. Então joga sódio para fora e o potássio para dentro. Tem muito sódio fora. Mesmo tendo muito sódio fora, ela pega o sódio de dentro e fica jogando para fora. Isso a gente diz que é contra o gradiente de concentração, de onde tem menos para onde tem mais. E isso gasta ATP, isso gasta energia. Ela só consegue fazer esse movimento de fazer essa volta aí que vocês observem. Lógico, isso aí é só um esquema, mas ela só consegue fazer isso se tiver energia. Ela gasta energia. Tranquilo, pessoal? Essa é... Ah, pessoal, não, desculpa aí. Eu já ia me despedindo de vocês. Tem essa outra etapa aqui, endocitose e exocitose, que não é bem um transporte através da membrana, como assim? As moléculas que estão ali fora, elas não vão atravessar a bicamada lipídica, nem passar por proteínas. Mas a membrana ela pode se dobrar para jogar essas moléculas tanto para dentro da célula quanto para fora. E esses processos são chamados de endocitose ou exocitose. Endocitose é quando está jogando certas moléculas para dentro da célula. Vocês observam como é que acontece. Certas moléculas aqui, elas vão se encaixando aqui na membrana, vão empurrando a membrana vai se dobrando, vai englobando isso ali, ó. Isso aqui é chamado de invaginação. Aí vai se dobrando, vai englobando aquelas moléculas até se fechar completamente. Aí corta nessa região aqui, ó. E surge o que a gente vai chamar de vesícula. Lógico, aqui vocês estão vendo como se ela tivesse partido aqui, só para vocês verem o interior aqui. Aí essa vesícula aqui, pessoal, vai se juntar a uma organela que a gente chama de lisossomo para que ocorra a digestão celular. Existem alguns pontos diferentes aqui, pessoal, em relação a essa endocitose. Endocitose é porque está mandando para dentro. Eu vou já falar de exocitose. Olha aqui, pessoal. A endocitose, ela se divide em fagocitose e pinocitose. Fagocitose é quando a partícula é grande, de 1 a 2 micrômetros aqui, ó, a partir de 1 micrômetro. Aí eu chamo de fagocitose. Pinocitose é quando a partícula é pequena. Aí, ó, de 0,1 a 0,2 micrômetros. A partícula é pequena, chamo de pinocitose. Tranquilo, pessoal? Fagocitose, partícula grande, pinocitose, partícula pequena. Isso aqui, pessoal, olha aqui, uma partícula de alimento. Ela chega, os receptores, algumas partículas de alimento são específicas, vamos ligar alguns receptores específicos ali, aí a célula vai, engloba isso ali e cria uma vesícula. Essa vesícula, pessoal, ela vai receber nomes específicos. Se for por fagocitose, se for uma partícula grande, é um fagossomo. Se for por pinocitose, ela vai se chamar pinossomo. Aí ela pode se ligar lá aos lisossomos e ocorrer a digestão celular, enfim. Aí digestão celular, deixa lá na frente que eu explico. E existe um outro processo, que é através da membrana, que é mandar para fora. Então aqui ela está absorvendo essas substâncias. Isso aqui é muito comum ser explicado no processo de endossimbiose, que tinha uma bactéria, aí a célula foi fagocitar a bactéria, só que ao invés de
digerir a bactéria, elas passaram a viver em conjunto. Vocês observam por que a bactéria ela tem duas membranas. A bactéria não, a mitocôndria, por exemplo, e o cloroplasto. Por quê? Imagina aí, ó, se eu tenho uma membrana aqui ao redor desses bichinhos verdes. Aí ela vai englobando, olha aqui, ó. Eu vou colocar a membrana aqui, ó. Tem essa membrana plasmática vermelha, que era a membrana original da bactéria, e ela vai absorvendo ali, ó. E lá na endossimbiose tem duas membranas. Olha aqui. Lógico, tá bem pequeno o esquema, mas dá para vocês verem. A membrana original deles, que é essa vermelha, e essa membrana que era da célula normalmente. Então, por fagocitose, criou-se a mitocôndria, criou os plásticos, que eu vou falar lá na frente. Sim, e aqui a exocitose é quando ela vai excretar alguma substância. Aí essa se dá um pouquinho parecido, só que a vesícula chega aqui, se conecta à membrana plasmática aqui, vai se abrindo, igual vocês observam aqui, ó, se abre aos poucos e joga aquele material ali para fora. Isso é exocitose. Aí pode ser alguma substância que a célula digeriu e não vai mais utilizar, que tem que mandar para fora, ou alguma coisa que ela produziu, digamos uma proteína que ela produziu, que tem que mandar para fora também, para outras células, para outras partes do corpo. Tranquilo, pessoal? Agora sim, finalizou a parte de transporte através da membrana. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.